Capítulo 111. Barganha. Demorou algumas horas para o dirigível atravessar a capital. Noah nunca tirou os olhos dele, tentando memorizar seus padrões. Então o navio baixou de altitude e se moveu na direção de uma floresta vermelha. Aquela é a floresta de Aroliaque. Eles dizem que uma poderosa besta mágica foi morta naquele local e seu sangue manchou para sempre as árvores de lá. Juni ainda estava, ao seu lado, apontando de vez em quando os detalhes sobre o ambiente. Espera, não me diga que agora tem um amigo. As pessoas com quem Noah se importava eram apenas sua mãe Lilian e, desde que Lily estava morta, William continuou sendo a única pessoa em quem ele podia confiar. No entanto, ele descobriu que o personagem de Juni não era tão ruim assim. Na verdade, somos bastante parecidos, ele não queria admitir, mas se encaixava perfeitamente na descrição de um viciado em cultivo. Acho que vou ver como vai ser na academia. Se ela for confiável, posso até considerar dar a ela a herança de Centric. Devo ter certeza de que sempre serei mais forte do que ela. Ele não esqueceu seu acordo com Eccentric Thunder, mas não foi tão imprudente em dar aquela quantidade de riqueza para alguém que ele não conhecia. O navio flutuava sobre a floresta vermelha. Noah podia ver claramente como até os troncos das árvores abaixo dele tinham tons de vermelho em suas cores. Uma besta mágica tão forte que mudou o ambiente tão profundamente. O rei do vale poderia fazer o mesmo. Eles voaram por mais alguns quilômetros até chegarem no meio da floresta. Só então o navio começou a descer. Ele pousou em um local sem árvores no terreno e Tadeus gesticulou para que os alunos se reunissem perto dele. Ele então jogou uma runa entre o grupo e eles foram imediatamente teletransportados para o chão. A nave estava do lado deles e, debaixo dela, os alunos podiam admirar melhor a imponência daquela máquina. Tadeus então acenou com a mão e o navio foi absorvido pelo cristal que lhe segurava, na palma da mão. Siga-me. Vamos nos agrupar com os outros alunos e depois viajar para a academia. O terreno também tinha tons de vermelho, mas não se comparava à cor das folhas das árvores. Eles eram vermelho escuro e pareciam brilhar com uma luz opaca. Noah era o mais sensível do grupo e imediatamente notou algo. A concentração de respiração é pelo menos 2 vezes a normal. Parecia que as árvores estavam reunindo naturalmente respiração, aumentando sua concentração. Não é de admirar que a localização da academia seja dentro desta floresta. O grupo se moveu por 1 hora até chegar a um acampamento que tinha cerca de 50 barracas. Tadeus, você está atrasado este ano. Um homem enorme saiu da tenda maior. Ele tinha 2,5 metros de altura com músculos salientes em todas as partes do corpo. Ele era bastante peludo e com uma longa barba encaracolada, mas também era careca, o que contrastava com a quantidade de pelos em seu corpo. Alunos, ele é Bruce Knight. Ele é o professor do curso de Batalha Real. Os alunos se curvaram para ele, mas Bruce não se dignou a olhar para eles e se aproximou de Tadeus, dando um tapinha forte em seu ombro. Então, como está seu rebanho desta vez? Eu tenho um que matou 60 lobos de fogo. Tadeus sorriu maliciosamente. E anda? Apenas 45 cavalos de 6 patas do meu lado. Uma mulher de meia idade com cabelos pretos saiu de outra tenda. Ela tinha uma aura calorosa ao seu redor, isso poderia fazer qualquer um confiar nela instantaneamente. Sou Andama, professora de alquimia na academia. Ela fez uma leve reverência para os alunos. Tadeus ficou um pouco surpreso. Você cuidou de 2 grupos e esse foi o seu melhor? Unda sorriu e suspirou baixinho. Minha sorte desta vez foi muito ruim. Gerenciar 2 testes não foi a escolha certa, afinal. Nesse momento, um ronco alto ressoou na área e uma voz imponente o seguiu. 85 ursos gigantes. Este ano eu finalmente venci. Uma mulher de cabelos castanhos curtos e venda no olho direito chegou por entre as árvores seguida por um grupo de jovens. Tadeus anunciou. Megan Ixsec, curso de cultivo geral, especializado em métodos de nutrição corporal. Megan falou para os outros professores. Tadeus, você ainda tem que dizer o seu. A dinastia real está realmente com medo de perder alguns créditos. Os alunos arregalaram os olhos depois que ela zombou da família Elbas, eles eram os governantes do continente afinal. No entanto, Tadeus não pareceu se importar e respondeu a ela. Receio que desta vez eu realmente fui o mais sortudo de todos. 136 etis nascidos no gelo. Só depois que Tadeus falou é que os alunos perceberam o que estava acontecendo. Noah baixou a cabeça e se moveu furtivamente.
para a parte de trás do grupo. Não tinha a intenção de ser o centro das atenções antes mesmo de ver a academia. Por que diabos eles estão apostando em quem tem um novo aluno mais forte? Os outros professores soltaram um som surpreso e olharam na direção do grupo de Noah. Alguém superou o recorde de Daniel? Bruce perguntou virando-se para Tadeus. Sim. Vance deixou que eles inspecionassem você. Noah suspirou e se moveu em direção à liderança do grupo. Ele chegou na frente dos professores e se curvou para eles. Ele superou Daniel? Mas ele é tão jovem. Megan reclamou e gesticulou para um aluno atrás dela se aproximar dela. Deixe-me ver o que ele pode fazer. Justin, vai e lute com ele. Justin era um jovem alto com cerca de 17 anos. Ele tinha uma longa espada larga embainhada nas costas que não hesitava em empunhar. Tadeus olhou para Noah com uma expressão suplicante. Noah suspirou novamente e o encarou. Eu quero 5% do prêmio. Os olhos de todos se arregalaram olhando para o jovem tentando barganhar com o professor. Bruce e Megan explodiram em uma sonora gargalhada enquanto Wanda cobria a boca com a mão para esconder o sorriso. Tadeus se recuperou do espanto e colocou novamente seu sorriso malicioso no rosto. Combinado, mas você não pode usar esse feitiço. Capítulo 112 a 112. Academia. Noah encolheu os ombros e encarou o jovem alto. 2 sabres se materializaram no ar enquanto ele se aproximava lentamente de Justin. Justin ficou parado, esperando por seu ataque. Noah preguiçosamente lançou 5 golpes de vento que foram imediatamente esmagados por um golpe da grande espada. Ele deve estar em torno do nível de junho. Bem, Tadeus não disse nada sobre meu outro feitiço. Justin viu que Noah não estava levando a sério e apontou sua espada para ele. Uma grande bala feita de ar disparou na direção de Noah, o que obrigou a bloquear o ataque. Ele cruzou seus sabres e bloqueou com sucesso a bala, mas foi arremessado para longe, pela força do impacto. Ei, você! Isso não é um jogo. Você não tem rosto. Noah pousou a poucos metros de distância ileso e ergueu o olhar para o jovem. Seus olhos brilharam com uma luz escura depois que ele ouviu essas palavras. 20 golpes de vento foram lançados instantaneamente de sua posição, que colidiram com a espada larga de Justin. Ele conseguiu bloqueá-los novamente apenas para descobrir que mais 20 golpes vinham de uma direção diferente. Ele rapidamente ativou um feitiço que tornou sua espada incrivelmente afiada e rápida, cortando todos os ataques. No entanto, Noah já estava na frente dele naquele momento. Justin reativou o feitiço e sua pele empalideceu. Sua grande espada tornou-se tão rápida que interceptou diretamente o golpe corpo a corpo de Noah. Então, a visão de Justin ficou preta quando um morcego de 3 metros de altura parou seu ataque com suas garras. Uma sensação de frio invadiu quando 2 lâminas foram colocadas em sua garganta. Noah falou com uma voz suave ao seu ouvido. Se isso não fosse um jogo, você estaria morto. Noah retraiu o eixo dentro de seu corpo e voltou para Tadeus. A parte esquerda de sua roupa superior estava rasgada, mostrando seu corpo definido sem suor. Tadeus assentiu e jogou 2 cristais brilhantes para ele. Noah os agarrou e notou que eram obsidian credites do mesmo brilho daqueles que Solomon deu a ele. 100 créditos para um showzinho, esses nobres são loucos. No entanto, todos os jovens o encaravam com os olhos arregalados, exceto Justin, que estava de cabeça baixa. Eu acredito que podemos nos mover agora. Tadeus falou e os outros professores concordaram com sua sugestão. Noah seguiu enquanto Juni se aproximava dele e começou a inundá-lo com perguntas. O que era aquele morcego? Um morcego. É um feitiço, certo? Caso contrário, você teria usado durante a nossa luta. Talvez. Esse é o seu único feitiço. Eu não tenho feitiços. Vendo que ele não respondeu a nenhuma de suas perguntas, Juni ficou um pouco irritada. No entanto, Noah podia ver que a sua intenção de batalha foi despertada novamente. Não me diga que ela quer lutar comigo usando feitiços agora. Noah ignorou, mas podia sentir seu olhar durante toda a caminhada. Depois de mais 1 hora de marcha, uma pequena montanha apareceu à vista deles. Tadeus tirou um token de seu dispositivo de armazenamento e o pressionou na superfície da montanha. O terreno naquele local se moveu e criou uma entrada de 3 metros no chão. Assemelhava a ser qualquer outra caverna subterrânea, exceto pelo fato de que a luz do dia brilhava dentro da passagem como se não fosse uma área subterrânea. Os professores não falaram e simplesmente cruzaram a entrada. Os alunos atrás deles os seguiram e ficaram estupefatos com a
Visão do outro lado da passagem. Edifícios de várias alturas erguiam-se de maneira ordenada em uma planície iluminada. Havia um longo rio que dividia a planície em duas partes e os pássaros cantavam nas árvores vermelhas vivas plantadas em algumas áreas. Noah ergueu o olhar para o céu e ficou surpreso ao descobrir que eles ainda estavam dentro da montanha, pois as raízes das árvores estavam penduradas no teto. No entanto, o terreno da montanha por dentro era completamente transparente, o que permitia aos que estavam no interior ver claramente o ambiente fora dela. Quantas coisas são possíveis graças ao Breat? Noah fez outra comparação com seu mundo anterior. Mesmo que algo assim pudesse ser alcançado com a tecnologia, os efeitos eram muito mais maravilhosos quando era a respiração que alimentava o processo. Tadeu se virou e encarou os alunos. Vamos esperar aqui um pouco. Aqueles que compraram seu ingresso serão teletransportados da matriz na cidade real diretamente para cá. Assim que chegarem, explicarei suas obrigações como estudantes. 10 minutos se passaram e uma luz suave iluminou uma área a 50 metros de sua posição. 25 jovens liderados por uma mulher de armadura dourada surgiram da formação no solo. A mulher curvou-se para os professores e juntou-se ao grupo. Tadeu sorriu e falou com ela em um tom caloroso. Irmã, seu timing é impecável. Ela sorriu também e olhou para os alunos do grupo como se procurasse alguém. Então seu olhar parou em Noah e permaneceu fixo nele por alguns segundos. Ela então encarou Tadeu novamente e falou. Parece que esses anos serão interessantes. Tadeu assentiu e lançou um olhar furtivo na direção de Noah. Incrivelmente interessante. Ela então gesticulou para seus alunos se juntarem a outro grupo. Era claro que aqueles que ganhavam ingressavam graças às suas qualidades se sentiam superiores aos demais e um pouco de escárnio estava presente em seus olhos ao vê-los se aproximando. Aquele nobre também está aqui. Noah avistou a figura de Samuel Mulos entre os recém-chegados e balançou a cabeça amaldiçoando sua sempre presente má sorte. Tadeu então levantou a mão para chamar a atenção de todos e começou a falar. Você agora faz oficialmente parte da Royal Academy. Um token será dado a você, permitindo que você entre gratuitamente aqui e que registrará seus pontos de mérito. Você precisará fazer um juramento antes disso, mas não se preocupe, não é nada demais. Restritivo. Haverá aulas abertas durante a primeira semana de sua inscrição para lhe dar uma ideia geral de todos os tópicos que são ensinados aqui. No final desta semana, você será solicitado a fazer um teste que avaliará a sua natureza. Os resultados do teste serão conhecidos apenas por você, mas eles o ajudarão muito na escolha dos cursos mais adequados à sua disposição. Capítulos 113 a 113. Hospedagem. Você também será examinado todos os anos nesses cursos e, se os resultados não forem satisfatórios, você será solicitado a abandonar essa disciplina. Você ainda poderá assistir, mas isso lhe custará alguns créditos. Tadeu parou de falar por um momento antes de retomar sua explicação. Você também deve completar uma missão para a academia a cada 2 meses. Há um grande tabuleiro no lado direito do rio onde você pode encontrar todas as tarefas que você pode completar. Ter sucesso em uma missão lhe concederá pontos de mérito que você pode trocar por técnicas, materiais ou armas. Esses serviços estarão disponíveis para você depois que você passar pelo teste de sua natureza. Por último, qualquer professor pode escolher um discípulo e financiá-lo. É uma grande honra, então certifique-se de brilhar em seus respectivos campos. Tadeu apontou para um prédio no lado direito do rio. Vá nessa estrutura e pegue seu token de academia junto com um livro contendo o regulamento e demais detalhes da academia. Sua hospedagem também será decidida lá. Lembre-se de visitar a diretoria para saber o calendário dos cursos. Suas aulas começam amanhã. Tadeu gesticulou para que o grupo se dispersasse e os alunos se curvaram antes de seguir na direção apontada por ele. O ambiente era tranquilo e a densidade do fôlego era alta. Havia pequenas pontes sobre o rio para facilitar sua travessia. Em poucos minutos, os alunos da classe Grazade chegaram em frente à estrutura. Antes que alguém cruzasse sua entrada, porém, uma voz soou de dentro dela. Os 25 com maior proeza de batalha primeiro. Aqueles que passaram no teste e entraram no prédio, Noah e June estavam entre eles, é claro. Um grande corredor se desenrolou à sua frente e, ao fundo dele, foi colocado uma escrivaninha com uma velha escrevendo algo em um papel. Ela ergueu o olhar e falou. O mais forte entre vocês pode sair. Os alunos se viraram para olhar para Noah. Tanto para ficar quieto. Ele suspirou e então se moveu em direção à mesa.
Coloque sua mão sobre esta tabuinha e leia estas palavras em alto e bom som. Ela apontou para uma placa de mármore com inscrições enquanto entregava a ele uma pequena folha. Nunca revele a localização da academia, os segredos da academia, as atividades da academia, os ensinamentos da academia. Um juramento foi escrito nele, o que basicamente o impedia de falar sobre qualquer coisa relacionada à academia para pessoas de fora. Noah achou razoável e fez o voto enquanto colocava a mão na placa. Uma runa grudou em sua pele e foi absorvida por ela. Eu me pergunto que tipo de efeitos colaterais você tem se quebrar o juramento. Já era o segundo, mas ele ainda não sabia o que aconteceria se não seguisse suas restrições. Ele simplesmente tinha uma sensação muito ruim sobre isso. A mulher assentiu. Nome: Vance. Depois de alguns segundos, ela entregou a ele uma ficha com o nome dele escrito. Ligue-o com sua energia mental. Eu já atribuí a você a primeira sala vazia em direção à nascente do rio. Aqui está seu livro com todas as informações necessárias sobre a academia. Noé recebeu o símbolo e o livro, mas não pôde deixar de ter algumas dúvidas. Qual é a diferença entre a nascente e o fim do rio? Ela respondeu brevemente. A concentração de respiração é maior na fonte. Com suas palavras, Noah entendeu por que ela dividiu os alunos. Eles querem nutrir os já fortes. Faz sentido. O poderoso fica com tudo enquanto o fraco é culpado. Essa regra foi gravada em pedra naquele mundo. Noah saiu do prédio enquanto amarrava o token da academia. Imediatamente, um mapa da academia foi projetado em sua mente com todos os seus vários edifícios e suas funções. Um pequeno ponto no mapa estava brilhando com uma cor vermelha. Aquele deve ser o meu quarto. Ele colocou tudo de volta em seu anel espacial e se moveu na direção de seu alojamento. Ele decidiu dar uma olhada primeiro na prancha, pois ela ficava do mesmo lado do rio de sua acomodação. Não havia ninguém nas ruas da academia e, ao chegar ao tabuleiro, um grande quadrado surgiu à sua vista. Em seu centro, um grande painel de madeira foi erguido com dezenas de placas diferentes afixadas nele. Noah inspecionou o conteúdo das várias missões antes de encontrar o tablete sobre os cursos de sua classe. Essas tarefas têm muitos requisitos. Alquimista aprendiz, inscritor iniciante, Dantian de posto 2. Todas parecem atribuições importantes. Como ainda não sabia o valor dos pontos de mérito, não se preocupou em consultá-los e apenas memorizou o calendário dos cursos. Então, ele foi em direção ao seu alojamento. Depois de caminhar por alguns minutos, ele chegou em frente a uma pequena casa. Havia muitos como aquele ao longo de toda a margem direita do rio. Noé tinha certeza de ter avistado mais de 500 deles. Ele verificou novamente no mapa e confirmou que era sua casa. Noah aproximou a ficha da porta e dela saiu um som mecânico. A porta se abriu com um empurrão de Noah e seu interior foi mostrado a ele. Lá dentro havia 2 quartos, um com uma cama grande e confortável e outro com banheira. Era muito simples em sua mobília, mas Noah apreciava a ausência de coisas inúteis. A densidade de Breata era mais que o dobro daquela fora da floresta, o que deixou Noah muito feliz com sua localização. Sentou-se na cama e tirou o livro do regulamento e começou a lê-lo. Ele acenava com a cabeça de vez em quando enquanto as páginas restantes para ler diminuíam. Depois de ler todo o livro, ele classificou as informações mais importantes em sua mente. Não posso matar ou ferir gravemente outros alunos, mas pequenas lutas são permitidas. A inscrição na academia dura até os 20 anos. Depois disso você precisa se candidatar a uma vaga e passar por um teste se quiser permanecer nessa vaga. Vou pensar nas outras informações depois de ter uma ideia das técnicas que posso obter aqui. Ainda era meio da tarde e então Noah decidiu descansar antes de acordar à noite para retomar seu cultivo. Capítulos 114 e 114. Lição: Noah abriu os olhos, parando seu cultivo. Era madrugada e ele tinha que assistir à sua primeira aula. Um largo sorriso estava em seu rosto devido aos resultados de sua meditação. Isso é ótimo. Cultivar aqui é bem mais lucrativo. Posso chegar ao estágio sólido em menos de um ano nesse ritmo. A densidade de respiração era alta e isso afetava a velocidade com que era absorvida no Dantian. Ele já havia cultivado por alguns meses na técnica de cultivo do vórtice escuro, então seus avanços no estágio líquido não foram pequenos. Agora que ele vivia em um ambiente onde a respiração era tão densa, não era de admirar que o tempo necessário para o avanço diminuísse. Eu me pergunto como está a concentração na nascente do rio. Bem, provavelmente devo ir. Hoje é a lição sobre cultivo geral.
Ele tomou banho e saiu de seu alojamento, seguindo em direção ao outro lado do rio. A área direita da academia era destinada aos alunos enquanto a esquerda era para cursos e zonas especiais de treinamento. Ao longo do caminho, Noah viu os outros alunos da classe Grisad caminhando na mesma direção. Todos tinham sorrisos radiantes e pareciam ansiosos para chegar ao prédio onde aconteceria a aula. Este lugar é incrível, não é? June apareceu atrás dele. Ela tinha grandes olheiras, mas sua figura estava cheia de emoção. Esse maníaco provavelmente treinou a noite toda. Ele então percebeu que havia feito a mesma coisa e xingou internamente, porque ela é tão amigável de qualquer maneira. Não sou exatamente a pessoa mais acessível aqui. Noah raramente sorria em público e, quando fazia, era falso. Sua aura fria sempre o acompanhou, assustando a maioria dos que o cercavam. No entanto, parecia haver exceções na academia. Os irmãos Eiji avistaram Noah e se juntaram a ele em sua caminhada. Eles começaram a conversar com June sobre o meio ambiente na academia e seus cursos preferidos. No entanto, June era bastante reservada quando falava com eles. Ela não parecia muito experiente em relacionamentos humanos. E você, Vance? Os três se viraram para olhar para Noah quando o ruivo fez a pergunta. Seu nome era Ford. Noah o aprendera durante a viagem no dirigível. Eles estão falando sobre meus cursos. Como posso saber? Mal conheço, nada além dos 300 de poder. Noah encolheu os ombros e deu uma resposta curta. Aqueles que aumentam minha proeza de batalha. Eles ficaram um pouco surpresos. June assentiu e sua intenção de batalha foi despertada, mas Ruth repreendeu um pouco. Existem muito mais aplicações para o Briat do que simplesmente usá-lo para lutar. As inscrições podem criar maravilhas como o navio voador melhorar a vida diária de todos. A alquimia pode criar poções para impedir que bestas mágicas invadam o território humano. Usando isso, energia maravilhosa apenas para causar mais violência é um desperdício. Ruth parecia realmente investida neste tópico, mas Noah tinha uma visão diferente das coisas. Ele já havia visto um mundo tecnologicamente avançado e a imagem do rei do vale assaltando suas cidades formou-se em sua mente. Uma vida onde todos os humanos são forçados a serem semelhantes uns aos outros em sua mediocridade só é possível em um mundo sem ameaças externas. E mesmo lá, os humanos encontrarão uma maneira de criar mais conflitos. Ele havia entendido a natureza humana, sua mente foi ampliada pelas experiências de suas duas vidas. Ele continuou a olhar à sua frente em direção ao prédio designado que se aproximava enquanto respondia em um tom frio. Todas essas coisas são inúteis se você morrer devido à sua fraqueza. Ruth ficou surpresa com sua resposta, mas June e Ford tinham uma opinião semelhante. Ela estava prestes a responder quando chegaram à estrutura onde ocorreria a primeira aula. Esta conversa não acabou. Ruth disse correndo em direção à entrada. Seu irmão a seguiu enquanto June permaneceu com Noah olhando para as figuras dos irmãos Eiji acelerando a distância. Ela falou com uma voz suave enquanto sua expressão se tornava sombria. Ela é tão ingênua. Noah não pôde deixar de assentir ligeiramente. O prédio tinha 2 andares e, no andar térreo, uma grande sala cheia de assentos. Isso realmente lembra as universidades do meu mundo anterior. Os assentos circundavam uma pequena mesa onde Megan Execa estava sentada. Ela estava com os olhos fechados e as pernas cruzadas. Ela parecia bastante pacífica em contraste com sua atitude quando apareceu pela primeira vez para os alunos. Os jovens demoraram alguns minutos para se acomodar nas cadeiras. Quando o último chegou, ela abriu o olho e se levantou enquanto falava em voz alta. Hoje farei um apanhado geral das informações conhecidas sobre o cultivo. Acredito que muitos de vocês já conheçam os temas que irei abordar. A atenção do aluno foi atraída e eles ouviram em silêncio. Vocês são todos cultivadores, então estão cientes dos 300 de poder e de muitas de suas qualidades, mas para esta lição eu preciso revisá-los. O mar da consciência é uma projeção de sua mente. Representa seus processos mentais e pode influenciar qualquer aspecto de sua vida diária, desde a velocidade de seu pensamento até o foco em suas ações. O Dantian é o órgão que armazena o respiro e nutre sua essência. Aumentar seu nível aumentará sua vida útil e fortalecerá as habilidades que utilizam. É também o que indica a sua classificação como cultivador, pois seus efeitos são mais evidentes em geral. O corpo é a casca que permite que você contenha tanto poder. Aumentar seu nível não apenas prolongará sua vida, mas também permitirá que você aumente a classificação dos outros 200 de poder.
Se seu corpo estiver fraco, ele não será capaz de conter a respiração, impedindo seus avanços como cultivadores. O corpo também é o centro de poder mais fácil de treinar. Sua classificação deve ser sempre a mais alta em comparação com sua mente dantian. No entanto, as coisas não são tão fáceis quando falamos de níveis acima do terceiro. Por exemplo, algum de vocês viu uma besta mágica de nível 4? Alguns dos alunos acenaram com a cabeça e alguns deles roubaram olhares na direção de Noah quando viram que ele permaneceu imóvel. Capítulo 115 a 115. Postos mais altos. Megan assentiu e continuou sua explicação. Sua força é muito maior do que uma criatura de nível 3, muito mais do que a diferença entre uma criatura de nível 2 e uma de nível 3. Isso é causado por sua ascensão a uma forma de existência mais poderosa. A maioria dos alunos ficou particularmente interessada nessa parte do discurso e Noah não foi exceção. Ele tinha visto duas bestas mágicas de nível 4 em sua vida e, em ambos os casos, ele sentiu a mesma quantidade de perigo. No entanto, na primeira vez ele não tinha dantian enquanto na segunda ele estava no estágio líquido. Sua força aumentou, mas ele não sentiu nenhuma diferença quando confrontado com eles, o que sempre o deixou em dúvida sobre seu poder real. Os cultivadores ao longo dos anos dividiram os 9 níveis conhecidos em 3 grupos. Os 3 primeiros níveis são definidos como níveis humanos e são os mais fáceis de progredir. Os 3 do meio são chamados de níveis heróicos e alcançá-los distanciará um cultivador de sua natureza mortal, elevando sua existência a algo mais do que humano. Comparar os níveis humanos aos heróicos é como pedir a uma criança para derrotar um soldado totalmente blindado. Os 3 últimos são chamados de níveis divinos. Como o nome sugere, os cultivadores desses níveis teriam abandonado completamente sua natureza mortal para se tornar uma existência digna de reverência e adoração. Infelizmente, as informações sobre os níveis divinos são limitadas, pois poucos conseguem para atingir esse nível em sua vida. Os jovens estavam olhando para ela com expressões ansiosas. Os olhos de Noah brilhavam com as chamas da ambição, mas ele não podia deixar de ficar confuso. Se trata apenas de cultivar, como é possível que tão poucos tenham alcançado esses níveis? Se trata apenas de recursos de cultivo, acredito que qualquer família nobre de grande porte poderia fornecê-los. Megan levantou a mão para interromper os sussurros entre os alunos e chamar a atenção deles. Isso parece fácil à primeira vista, mas a realidade é dura e o céu e a terra não são tão gentis com aqueles que querem aumentar seu poder saqueando a respiração do mundo. Existem 2 grandes obstáculos no caminho para elevar sua existência. O primeiro é a ausência de técnicas. Como você se distanciaria gradualmente da raça humana conforme sua classificação aumenta, as técnicas comuns não são mais adequadas para você. Além disso, cada indivíduo é diferente e elevar sua classificação aumentará sua individualidade. Simplesmente em outras palavras, você precisaria criar seus próprios métodos de treinamento ao atingir níveis mais altos. A academia, através de 2000 anos de acúmulo e pesquisa, conseguiu armazenar métodos de cultivo até o 5º nível, mas é sempre melhor desenvolver uma técnica pessoal o mais rápido possível. Felizmente, o treinamento para o mar da consciência foi copiado da espécie Equesier que resolve o problema para um centro de poder. Megan viu que muitos dos alunos tinham perguntas, mas ela rapidamente os impediu de falar. O tópico da criação de técnica será explorado em lições posteriores. Por enquanto, apenas me escute. A comoção que se aproximava foi evitada, mas o grupo nos assentos ainda estava ansioso para encontrar respostas. O segundo obstáculo é a presença de tribulações. Como eu disse, o céu e a terra não querem que seres divinos nasçam e tentarão detê-los com calamidades. Cada centro de poder tem uma calamidade diferente e elas ocorrerão no momento de seu avanço em direção a estágios superiores de existência, quero dizer, durante o alcance do 4º e 7º grau. Humanos e bestas mágicas compartilham a mesma tribulação em relação ao corpo que se chama Pain Tribulation. Consiste em suportar a dor da reconstrução do corpo e, acredite, fará você desejar estar morto. O Breata em seu corpo também mudará de estado, ele se tornará líquido nas classes heróicas e sólido nas divinas. Isso será tudo para o processo de evolução das bestas mágicas, pois elas têm apenas um centro de poder, mas isso é equilibrado pela imensa quantidade de respiração que eles precisam armazenar antes de passar pela transformação do corpo. A tribulação do mar da consciência é chamada de tribulação da terra.
Você terá que enfrentar uma cópia de si mesmo em sua esfera mental criada a partir do acúmulo de suas memórias e experiências. Será tão forte quanto você e terá o mesmo instintos. Não preciso explicar o quão perigoso será. Para o Dantian, existe a tribulação celestial e a única externa. O céu reunirá nuvens feitas de breate que liberarão magníficos trovões de grande poder. É aconselhável estabelecer defesas e empreendê-lo em áreas desertas, pois é realmente destrutivo. Ela fez uma pequena pausa para ter certeza de que todos entenderam suas palavras. Agora, de volta às bestas mágicas de nível 4. Para poder lutar contra eles em terreno plano, um cultivador precisa de pelo menos um centro de poder em seu mesmo nível. No entanto, o primeiro a avançar é sempre o corpo, e os humanos, os corpos são muito mais fracos do que os das bestas mágicas. Portanto, sua mente Dantian deve estar em um nível decente também se você realmente quiser matar uma besta mágica de nível 4. No entanto, sem um corpo forte, como você poderia sustentar o poder mantido por seus outros centros de poder? Megan sorriu olhando para os rostos dos alunos. Agora você sabe a importância do corpo, e é por isso que me especializei em métodos de nutrição corporal. Se no futuro você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento do seu corpo, pode me perguntar. Não cobro muito por aulas particulares. Ah, certo. Lembre-se de que, à medida que sua classificação aumenta, a força dos centros de poder começará a se alinhar. Caso contrário, você precisaria entrar em um estágio completamente diferente antes de avançar nas classificações heróicas com sua mente Dantian. A aula continuou por mais algum tempo, consistindo em Megan respondendo às perguntas dos alunos sobre os tópicos explicados anteriormente. Noah ouviu atentamente durante toda a duração e ficou muito satisfeito quando terminou. Ele estava imerso em pensamentos quando voltou para seu alojamento. Meu corpo parou de melhorar desde que atingi o pico do nível inferior do terceiro nível. Se eu obtivesse um corpo de nível 4, isso aumentaria a velocidade de treinamento de minha mente Dantian? Depois que esta semana acabar, preciso elevar o nível de todas as minhas técnicas obsoletas. Capítulos 116 a 116. Talento. Na manhã seguinte, os alunos da classe Grazade se reuniram no mesmo prédio para assistir à segunda aula. Tadeus era o professor do curso e fazia seu discurso sorridente para os jovens. Você deve saber que as runas são uma forma de inscrição. Os campos em que as inscrições podem ser aplicadas são ilimitados. Você pode inscrever uma arma e obter uma lâmina que pode perfurar qualquer coisa. Você pode inscrever uma nave para fazê-la voar. Você pode inscrever runas para teletransporte. Feitiços também são uma forma de inscrição. Ele estava dando aula sobre inscrições gerais nas quais Noé estava particularmente interessado. Depois de sua aventura na dimensão separada, ele realmente entendeu o poder dos mestres de inscrição. O terreno da herança foi completamente feito de runas. A parede defensiva da família Balvan tinha runas que poderiam proteger a mansão do ataque de um dragão. Meus sabres têm inscrições que podem fazer com que eles se consertem. Esse poder é muito útil, preciso entender como funciona. No entanto, os requisitos para ter sucesso nesta arte são bastante rigorosos. Ele olhou na direção de Ruteji e acenou com a cabeça em aprovação. Existe uma escola principal sobre o processo de inscrições que é chamada de sintonização com a respiração. Me especializei em runas espaciais, o que significa que toda vez que crio qualquer uma delas, preciso inscrever o comportamento que o Breat teria durante a ação que quero reproduzir. Ele abriu a mão e uma pequena runa dourada saiu dela. Ele então caiu, fazendo com que uma luz ofuscante o envolvesse. Quando a luz se apagou, ele havia desaparecido de sua posição. Esta é apenas uma versão simples, mas deve ser suficiente para dar um exemplo. A voz de Tadeus ressoou no fundo da sala e todos os alunos se viraram em sua direção apenas para ver Tadeus caminhando lentamente de volta para sua mesa. No entanto, para fazê-lo, tive que inscrever o ato de teletransporte que o Breat me mostrou. Tive que inscrever meu local de pouso e precisei usar meu poder para fazê-lo funcionar. Para aprender como falo respiração, tive que me isolar por 5 anos em um ambiente com alta densidade de respiração e sintonizar com seu fluxo. Depois tive que aprender a traduzir aquela linguagem na forma de inscrições. Somente naquele momento, tornei-me digno do título de mestre de inscrições. No entanto, há exceções neste mundo. Ele apontou para Ruth e continuou. A senhorita Ruteji nasceu com uma sintonização inata com a respiração. Como você sabe, a respiração está em toda parte,
e a essência do céu e da terra. Céu e terra são o mesmo mundo em que você vive, então não é de admirar que ela é capaz de prever certos eventos lendo seu respiro. Sua formação como mestre de inscrições se concentrará apenas no processo de tradução. Acredito que em menos de 5 anos ela poderá realizar suas primeiras inscrições. Os alunos se voltaram para ela mostrando inveja em sua maior parte. No entanto, grandes sorrisos estavam em seus rostos enquanto olhavam para ela. Parece que a posição de mestre de inscrição é bastante digna de respeito para fazer com que os herdeiros das grandes famílias nobres mostrem cortesia. Noah pensou brevemente e então se concentrou em sua situação. Acredito que o respiro é uma forma de representação das leis do universo. No meu mundo anterior, os cientistas usavam matemática para entender as leis e a tecnologia para fazer uso delas. Aqui eles usam o cultivador para entender e as inscrições para reproduzi-los. No entanto, nunca senti nada parecido com uma linguagem, é apenas uma forma de energia em minha mente. Tadeus falou novamente, sua expressão se tornou severa. Vou ser honesto, muitos de vocês não terão nenhum sucesso neste campo. O primeiro passo no método de Attunement é tornar-se um com a respiração ao seu redor e então ouvi-la falar. Se você não tiver talento suficiente ou sua vontade for muito contrária aos padrões do céu e da terra, você nunca será capaz de cruzar o primeiro degrau. A minha ambição é um obstáculo do ponto de vista do céu e da terra. Como alguém pode testá-lo? Noah pensou, mas Tadeus foi imediato em tirar suas dúvidas. O teste no final desta semana lhe dirá claramente se você tem alguma esperança de seguir o método de Attunement assim como seus talentos nas diferentes disciplinas que a academia ensina. Ele suspirou brevemente. Existem outros métodos para criar inscrições, mas geralmente são mais perigosos e com menor taxa de sucesso. No entanto, para aqueles que não têm talento no método Attunement e ainda querem seguir o caminho das inscrições, a academia chamará externos professores para lhe dar aulas particulares. Claro, você teria que pagar todas as aulas, a menos que eles o aceitassem como discípulo. Além disso, muitos deles não são tão confiáveis quanto os professores reais da academia, então eu aconselho você a pensar bem antes de decidir investir seus créditos nisso. De qualquer forma, todos vocês devem ter um conhecimento geral do assunto, pois é o processo mais comum para criar técnicas. Com uma base em inscrições, o processo de criação de métodos de cultivo adequados para você será mais fácil. A aula continuou discutindo outras aplicações da arte e muitos alunos se interessaram pelas runas que Tadeus usava. Ele admitiu que não eram sua criação, mas um legado da família real. Ele os comparou a uma arte marcial com mais requisitos, sendo o mais importante atingir o nível de mestre de inscrição. Isso parece tão complexo. Noah pensou em seu caminho de volta para o alojamento. Se eu não for talentoso, não há problemas reais a curto prazo. No entanto, quando eu tiver que criar técnicas para mim mesmo, a situação será complicada. Só espero ter sorte com este. Ele parou bem na frente de sua porta. Merda. Se for uma questão de sorte, nunca vou conseguir. Após o teste, provavelmente devo começar a pesquisar sobre os outros métodos que ele mencionou. Capítulos 117 a 117. Espelho. Mais lições se seguiram nos dias seguintes. Havia o curso de alquimia ministrado por Wandaman, o curso de batalha real, ministrado por Bruce Knight e, em seguida, cursos sobre a história geral de cultivadores e bestas mágicas. Noah ficou feliz ao descobrir que suas chances de se tornar um alquimista não eram tão ruins. Ele tinha uma mente forte e uma boa atitude em trabalhos repetitivos. O único problema era sua natureza fria que contrastava com o calor necessário para cuidar de plantas úteis. Porém, durante a aula de Bruce, ele brilhou como ninguém. É uma pena que eu já tenha um aluno como discípulo e ele exija toda a minha atenção. Caso contrário, eu poderia ter me tornado seu mestre imediatamente. Essas foram as palavras de Bruce depois que Noah não perdeu nenhuma luta 1 contra 1 em sua classe. Seu aluno se chama Daniel e parece que ele é uma espécie de celebridade por aqui. Aparentemente, ele tinha o recorde anterior das provas de caça, mas eu o quebrei. Provavelmente já fiz dele um inimigo se ele for como os outros nobres. Noah estava em sua casa refletindo sobre os acontecimentos da semana anterior. Os cursos de cultivo geral e batalha real são obrigatórios. Estou muito interessado no curso sobre feras mágicas também. Quanto aos outros,
É melhor esperar pelo resultado da prova de amanhã. Os alunos tiveram um dia livre antes do teste de sua natureza e Noah estava gastando em seu alojamento, cultivando. Eu me pergunto como o teste vai funcionar. Não é ruim ter uma ideia mais clara de como você está. O dia de descanso transcorreu sem intercorrências. Noah acordou no próximo cheio de energia e se moveu em direção à área de coleta designada. Os alunos da classe Grazade tiveram que chegar a um determinado prédio na parte esquerda do rio e esperar por mais instruções. Noah andava sozinho como estava acostumado, mas as mesmas 3 pessoas chegaram atrás dele e começaram uma conversa. Você sabe, o Senhor Tadeus disse que é altamente possível que eu me torne seu discípulo. Ruth disse sem esconder a emoção em seus olhos. Ford tinha um sorriso largo no rosto quando sua irmã falou. Ser discípulo de um membro da dinastia real seria imensamente benéfico para sua família. Isso é bom para você. June aplaudiu sem muito entusiasmo. Ela havia perdido novamente para Noah na turma de Bruce e só conseguiu empatar com Justin. Ela estava ansiosa para aumentar sua força, então não se importou muito com o teste. Noah não estava prestando atenção ao comportamento deles. Ele ainda estava se perguntando como sua natureza poderia ser testada de forma eficaz. June chamou sua atenção cutucando levemente seu torso. Já sabes que cursos vais frequentar. Noah havia se acostumado com o caráter de June. Ela era um pouco selvagem em suas maneiras e palavras, mas era bastante direta para que ele pudesse ficar à vontade e não esperar nenhum esquema dela. Os de Megan e Bruce são obrigatórios na minha opinião. Vou esperar o resultado do teste para pensar nos outros. June assentiu e um leve sorriso se formou em seu rosto. É bom que você não queira relaxar no treinamento de combate. Não quero bater em você porque você estava muito focado em outras coisas. Noah balançou a cabeça. Você deveria primeiro superar Justin, não acha? June bufou e cruzou os braços antes de responder em voz alta. Se pudéssemos usar feitiços para os quais aquele cara foi morto. Ah, certo, eu nem sei qual elemento você tem. Noah encolheu os ombros, mas não respondeu. Ele não se importava particularmente com o fato de seu elemento estar exposto, mas sentiu que escondê-lo o máximo possível era a melhor maneira de desacelerar a pesquisa da família Bavan. Se eles soubessem que um novo aluno sem antecedentes e do elemento escuridão se juntou à academia, acredito que todo o seu círculo íntimo iria para a cidade real perguntando por mim. Afinal, ele era um fugitivo, precisava tomar suas precauções. June ficou desapontada com a falta de resposta, mas ela parecia pensar em algo e acenou várias vezes sozinha. Então ela olhou para Noah novamente e sorriu. Eu só vou ter que forçá-lo a mostrar isso na próxima vez que lutarmos. Noah suspirou e massageou as têmporas. O edifício indicado ficava no fundo do lado esquerdo da academia. A área estava cercada por um silêncio sinistro e uma grande porta bloqueava a visão do interior da estrutura. Megan esperava que os alunos se reunissem em frente ao prédio e levantou a mão para chamar a atenção deles quando o último deles chegou. Você entrará a 20 na hora. O teste consiste em uma dimensão ilusória construída após a varredura de sua esfera mental. Nada do que acontecer no teste será real, será apenas uma representação de seus sonhos e talentos. Depois disso, os resultados para suas atitudes em relação aos cursos oferecidos pela academia serão mostradas a você. Ela então começou a chamar os nomes daqueles que obtiveram a maior pontuação no teste de admissão para que Noah e June pudessem entrar com o primeiro lote de alunos. A porta se abriu e revelou uma grande área circular com um espelho no chão. Um grande cristal estava no centro da sala, era transparente mas refratou a luz que passava por ele. A formação irá escanear seu mar de consciência, não se oponha ou o teste não será preciso. Agora sente-se e olhe para seus reflexos no chão. Vou ativar as inscrições. Megan se moveu em direção ao cristal e tirou uma joia brilhante. Isso deve valer 100 créditos. Noah julgou antes de se sentar e olhar para seu reflexo. Sua pele era lisa e levemente pálida, suas sobrancelhas eram finas e seus olhos eram brilhantes. Megan então colocou o Obsidian Credit no cristal e muitas inscrições se iluminaram no chão como se fossem as raízes em expansão de uma árvore. Noah sentiu um olhar fixo em sua esfera mental. A força externa continuou a olhar para seu mar de consciência por alguns minutos até que seu reflexo piscou e ele foi absorvido pelo espelho. Capítulo 118 a 118. Terra imortal, céu infinito. Não havia pressão em sua esfera mental, mas Noah instintivamente fechou os olhos. Ao abri-los,
Deparou-se com um mundo escuro iluminado apenas pela luz suave de estrelas distantes e por figuras no chão. Havia dezenas de milhares de formas brancas brilhantes que se assemelhavam a humanos empunhando armas e eles lutavam em uma imensa planície árida com uma montanha em seu centro. A montanha era incrivelmente alta com caminhos ao longo de seus lados. Os caminhos estavam brilhando enquanto as figuras brilhantes lutavam neles também. No cume da montanha, a mais brilhante de todas as figuras estava sentada em um trono negro. Parecia que estava olhando para a enorme batalha abaixo, mas como não tinha rosto, Noé não podia ter certeza disso. No entanto, o trono parecia irresistível para Noé e ele instintivamente deu um passo em direção ao campo de batalha. Ele notou que também não tinha corpo, mas que era feito da mesma substância brilhante dos outros na planície. 2 sabres brilhantes foram empunhados por ele quando ele começou a batalha. Seus pensamentos estavam confusos e ele não conseguia pensar em nada além de chegar ao topo da montanha. Ele começou a lutar na planície lotada, toda vez que derrotava uma figura. Pouco de sua luz era absorvida por Noé. Ele não percebeu que uma vez que uma forma foi morta, uma crânio cairia no chão atrás dele. Ele teve momentos aleatórios de clareza em que podia pensar sobre sua situação. Parece que esse mundo me obriga a seguir meus instintos. Acredito que tudo isso seja uma metáfora para minha busca de poder. Ele percebeu a intenção do teste, mas não conseguia parar de lutar. Ele sentia sua força aumentar cada vez que derrotava um oponente e lentamente se aproximava da base da montanha. No entanto, havia apenas mais figuras em seu caminho e Noé continuou a derrotá-los um por um. Ele perdeu noção do tempo, só havia o próximo oponente em sua mente. Dias se passaram lutando e depois meses. Noé havia se perdido completamente na busca pelo poder, mas seus escassos momentos de clareza permitiam que ele se movesse sempre em direção à montanha. A luz que ele estava exalando começou a ultrapassar aqueles ao seu redor, pois ele estava se tornando muito mais forte do que eles. No final, ele alcançou a montanha. Ele descobriu que os caminhos eram na verdade apenas uma estrada que serpenteava toda a montanha ligando sua base ao seu pico. Noé não perdeu tempo e começou sua escalada. Ainda mais batalhas aconteceram e mais crânios se acumularam no terreno. Ele continuou sua marcha solitária em direção ao poder que sempre desejou. Ele estava se tornando cada vez mais brilhante. Ele claramente sentia que sua força havia muito ultrapassado os limites de um humano de seu novo mundo. Então, ele alcançou o cume. A figura mais brilhante levantou-se de seu trono e lançou-se sobre Noé. A batalha foi incrivelmente difícil, mas Noé ficou satisfeito quando venceu. Não havia mais ninguém à sua frente, apenas o trono permanecia em seu caminho. Ele se aproximou lentamente, parecia irresistível como se tudo o que ele sempre desejou pudesse ser encontrado ali. Ele se sentou no trono e a cena mudou diante de seus olhos. O trono não era mais preto, mas era branco e feito de incontáveis crânios humanos. A montanha também havia mudado. Em vez de terreno, o chão era composto de cadáveres ensanguentados e incontáveis armas. A planície desapareceu e, em seu lugar, um mar vermelho ocupou o mundo inteiro. Noé podia sentir claramente alguma familiaridade com todo o ambiente. As caveiras e cadáveres pertenciam aos que ele matara para chegar ao cume enquanto o mar era o sangue que ele os fizera derramar. Ele estava sozinho, o último ser vivo, rei de um mundo morto. O tempo passou, Noé sentiu que não saía do trono há séculos. Ele não tinha motivos para se mover, ele havia atingido o pico, o pináculo do mundo. Então, o nível do mar começou a baixar até ser completamente absorvido pelo solo abaixo dele. Lentamente, formas de vida apareceram. Eram pequenas formas feitas de luz que corriam livremente no terreno nu. Mais e mais luzes se formaram até que o primeiro humano nasceu. Um segundo humano apareceu e depois um terceiro. O mundo se repovoou em ritmo acelerado até que os humanos voltassem a ser as principais figuras do mundo. As figuras brilhantes então olharam para a montanha e para o brilho de Noé. Um por um, eles caíram de joelhos e se prostraram em direção ao trono branco e à montanha de cadáveres. O céu e a terra me deram um trono, mesmo que seja feito de caveiras. A terra revive toda vez, não importa quanto sangue você derrame sobre ela. Ele ergueu o olhar para olhar as estrelas distantes. A vastidão do céu permanece indiferente sobre mim. Ele olhou novamente para as figuras prostradas. Ele era o rei de um mundo inteiro. Havia apenas adoração exalada de seus habitantes. Não quero nada disso. Ele entendeu que o trono era apenas um meio de obter força,
mas não tinha a intenção de ser um governante. Não tenho interesse em governar a terra imortal, nem em ser iludido pelo céu infinito. Ele olhou novamente para o céu. A luz das estrelas parecia familiar. Elas pareciam uma versão maior da forma brilhante que ocupava anteriormente a montanha. Ele se levantou do trono e colocou um pé no ar. Um passo se materializou e Noah começou a colocar o outro pé no ar vazio na frente dele. Outro degrau apareceu em uma altitude maior que a anterior. Noah não parou nem olhou para as figuras abaixo dele. Apenas as estrelas brilhantes ocupavam seu campo de visão. Uma escada que leva ao firmamento se formou e Noé continuou subindo até desaparecer no céu escuro. Capítulos 119 a 119. Inventário. Noé abriu os olhos. Sua imagem refletida no chão feito de espelhos o trouxe lentamente de volta à realidade. Aos olhos de seu reflexo, o brilho das estrelas no céu brilhava como se fizesse parte dele. Então, este é quem eu sou. Ele teve uma compreensão mais profunda de sua verdadeira natureza após o teste. Uma busca sem fim por um poder superior. Parece que nem o céu pode suprimir minha ambição. Ele levantou o olhar para o céu. Apenas o teto claro do prédio era visível, mas os olhos de Noah pareciam olhar através dele. Eu morri e renasci. Fui reprimido e forjei meu caminho para a liberdade. Não serei limitado pela lei humana nem pela vontade do céu. Uma lista apareceu em seu mar de consciência que tinha os nomes dos cursos e sua atitude neles retratados. Sintonização com o respiro, altamente incompatível. Isso eu já havia adivinhado. Noah leu atentamente a lista. Ele descobriu que se focasse em determinados cursos, aparecia uma explicação para o julgamento da prova. Minha natureza está em profundo contraste com a justiça do céu e da terra, o que provavelmente me impedirá de ouvir sua linguagem. Meu talento em alquimia é mediano, minha natureza indiferente parece contrastar com alguns procedimentos da arte. Ele procurou a tag altamente compatível e encontrou apenas 2 cursos que a continham. A batalha real era bastante óbvia. Eu iria participar desse curso de qualquer maneira. No entanto, que tipo de assunto é forja elemental? Este último foi o único outro curso em que foi altamente talentoso de acordo com o teste. Noah se concentrou em seu nome e uma linha de texto apareceu. Como sua natureza se opõe fortemente à vontade do mundo, o método de inscrição forja elemental é o mais adequado para você. É outro método para inscrições. Minhas chances de me tornar um mestre de inscrição não são nulas. Então, Noah olhou ao seu redor e viu que todos os outros alunos na sala estavam perdidos em pensamentos. Ele se levantou e foi até Megan, fazendo uma leve reverência quando o alcançou. Agora posso inspecionar o inventário? Megan sorriu levemente ao ver a ânsia de Noah. Sim, mas lembre-se de declarar seus cursos no prédio onde você recuperou seu token de academia. Você tem uma semana livre para fazê-lo. Depois disso, a academia começará a funcionar formalmente. Noah curvou-se novamente e saiu do prédio. Havia os olhares curiosos dos alunos do lado de fora da área de teste, mas ele estava muito animado para se importar com eles. Finalmente, posso escolher novas técnicas. Como havia concluído o teste, ele finalmente teve acesso aos vários serviços que a academia oferecia. Havia algumas áreas bloqueadas atrás de pontos de mérito, mas o inventário não era uma delas. Noah se movia rapidamente pelas ruas da academia. Sua mente estava focada em um determinado edifício no mapa em seu mar de consciência. Quando ele chegou lá, pôde ver claramente que a estrutura estava completamente cercada por runas e inscrições. 2 guardas de armadura dourado o encararam friamente quando ele se aproximou da entrada do inventário. Precisamos ver seu símbolo. Noah tirou de seu anel espacial e os guardas o devolveram após algumas inspeções. Pode entrar, a professora Lynn vai te explicar tudo. Noah assentiu e entrou no prédio. Esses guardas são poderosos. Acho que é óbvio já que todas as técnicas e artes da academia estão guardadas aqui. O cheiro de livros antigos e tinta invadiu seu nariz. O interior do prédio parecia extremamente antigo. Um velho cultivador estava meditando silenciosamente no ar atrás de uma longa mesa. Ainda mais runas estavam presentes no chão daquele ponto em diante. Noah viu o homem sentado de pernas cruzadas no ar e ficou um pouco surpreso. Este ancião é tão forte que não consigo sentir nada vindo dele. Ele estendeu a mão para a mesa e fez uma reverência. Professor Lynn, estou aqui para inspecionar o inventário pela primeira vez. Lynn lentamente abriu os olhos e Noah sentiu um olhar penetrante analisando-o.
Ele desceu lentamente no chão e levantou-se com os braços cruzados. Suas mangas largas cobriam completamente suas mãos e sua longa barba branca estava livremente colocada em seu peito. A academia oferece uma arte marcial de nível 4 de graça. Você se importaria de me dizer sua atual e seu elemento para que eu possa selecionar aqueles que mais se encaixam em você? Sua voz era firme e nenhum traço de sua idade estava presente nela. Noah assentiu e falou com uma voz suave. Nailson Fitika Maitachi e, bem, elemento escuridão. Os olhos de Lino se arregalaram quando ele ouviu a última parte, mas então um sorriso apareceu em seu rosto severo. Que período interessante para se estar vivo. Dê-me um momento, vou mostrar-lhe uma lista de artes marciais em breve. Ele se sentou na cadeira atrás da mesa e tirou um cristal branco de uma gaveta. Ele fechou os olhos e se concentrou, segurando o cristal na mão. A luz branca piscava de vez em quando e, após alguns minutos, Lina abriu os olhos e entregou o cristal a Noah. Noah pegou e usou sua energia mental para sondar o mineral branco. Imediatamente, uma lista de cerca de 10 artes marciais apareceu em seu mar de consciência. Havia descrições nas laterais de seus nomes e a atenção de Noah foi totalmente atraída por eles. Apenas alguns deles tinham o elemento escuridão como requisito, mas todos eram artes marciais para usuários de duas armas que se concentravam na velocidade. Existe o grau 4 na Yus do Kamaitachi, mas é aconselhável ser do elemento vento para usá-lo totalmente. Quanto aos do elemento escuridão, todos eles têm ataques de área ampla que se opõem ao meu estilo de luta atual. Sua escolha acabou recaindo sobre a única arte marcial que valorizava seu estilo de luta e seu elemento. 3 formas de Azura, nível 4. Limitado a usuários de armas, duplas e cultivadores de elementos das trevas. Consiste em 3 técnicas que devem ser combinadas com minha arte marcial e gastam tanto a respiração quanto a energia mental. Deve ser minha melhor escolha, pois me permite aumentar minha proeza de batalha sem abrir mão de minha experiência acumulada. Noah decidiu em sua mente e relatou sua escolha a Aline. Capítulo 120 a 120. Comércio. Esta é uma boa escolha, mas você deve aumentar seu nível para usar totalmente essas 3 formas. Lin comentou sobre a escolha de Noah enquanto ele se levantava de sua cadeira e trazia o cristal para uma parte mais profunda da sala. Ele colocou o mineral em uma pequena cavidade no chão e as inscrições ao redor dele se iluminaram. Quando a luz se apagou, um pequeno livro apareceu naquele local. Lin entregou o livro a Noah e ele o guardou. Ele ainda tinha outras transações a fazer. Professor, gostaria de saber se o senhor poderia tirar uma das minhas dúvidas. Lin acariciou sua barba e assentiu. Por que o valor dos feitiços e técnicas é tão alto? Não é possível simplesmente copiar as formas e diagramas. Lin sorriu levemente antes de responder. Quando um mestre de inscrição escreve um diagrama, geralmente é desenhado de acordo com a sua compreensão. Como é totalmente impossível copiar a intenção de outra pessoa quando ele escreve, é difícil fazer cópias de uma determinada técnica. As artes marciais são um pouco diferentes, pois são mais simples em suas descrições, por isso seu valor é menor. Então, eu não posso fazer uma cópia do feitiço do Rio Surjing. Obrigado, professor. Gostaria de adquirir mais técnicas. O livro de instruções dizia que eu poderia comprá-las com pontos de mérito, créditos e por comércio, certo? Lina assentiu novamente. Você já sabe o que está procurando? Feitiços de escuridão e métodos de nutrição corporal de nível 4 que requerem o elemento escuridão. Os olhos de Lina se arregalaram. Ele ficou surpreso que um homem tão jovem estivesse tão certo do que precisava. O valor dos feitiços das trevas é bastante alto, já que nem mesmo a academia tem tantos deles. Acho que você só pode pagar por um de nível 0 por enquanto. Quanto ao método de nutrição corporal, seu preço também não é baixo. Noah tirou um pequeno pergaminho de seu anel espacial e o mostrou a Lin. O professor examinou-o cuidadosamente e ficou bastante interessado depois de alguns olhares. Noah falou antes que pudesse dizer qualquer coisa. Eu tenho 1000 créditos e esse feitiço, eles são suficientes. O pergaminho continha o feitiço do Rio Surjing. Como Noah não tinha uso para isso, era melhor trocá-lo por algo que pudesse aumentar sua força. O dinheiro era o mesmo, para que acumulá-lo? Era melhor gastá-lo em técnicas úteis. Ele sempre poderia fazer mais disso mais tarde, quando se tornasse mais forte. Lin pôs a mão sob o queixo e ficou pensativa. Depois de alguns segundos, ele pegou o cristal novamente e se concentrou. Em qual método de nutrição corporal você treinou?
Forja dos Sete Infernos. Lin interrompeu sua concentração por um momento e olhou para Noah. Um pouco de pena foi exalado de seus olhos quando ele olhou para o jovem. Ele então retomou seu foco e jogou o cristal para Noah quando terminou. A lista de técnicas e feitiços não era longa, tinha no máximo 25 nomes e a maioria deles eram feitiços de nível 0. Lâmina escura, aumenta a nitidez. Membrana escura, habilidade defensiva leve. Noah os leu, mas não conseguiu encontrar nada de interessante. Ele viu um feitiço de nível 1 chamado Black Coil que ele poderia usar, mas ele acreditava que sua arte marcial aprimorada com sua forma demoníaca estava no mesmo nível. Os outros eram feitiços de suporte que existiam para qualquer outro elemento. Eu não poderia esperar muito mais, pois já tenho um dos melhores feitiços de escuridão. Comprar um feitiço de nível 1 agora só vai atrapalhar meu estilo de combate, já que usar a forma demoníaca sempre será a melhor escolha a qualquer momento. Eu provavelmente deveria escolher um nível 0 de suporte que melhore meu status normal para que eu possa confiar menos na forma demoníaca. Ele voltou sua atenção para os métodos de nutrição do corpo. Havia 10 métodos, mas apenas 3 deles tinham o elemento escuridão como requisito. Desses 3, apenas 2 deles tinham habilidades especiais que poderiam ser dominadas quando ele atingisse o 4º posto. Esses 2 são certamente mais valiosos, eles me lembram da transformação de Kevin. Os preços estavam escritos nas laterais de cada nome e Noah empalideceu um pouco quando olhou para os 2 métodos. Eles custavam mais de 40.000 créditos cada. Os feitiços de nível 0 custaram apenas 8.000 créditos em comparação. Ele ergueu o olhar e falou com Lin com uma voz suave. Quanto vale o meu feitiço? Lin balançou a cabeça e respondeu calmamente. É um feitiço que pode expressar o poder de uma magia de nível 4. Não se preocupe, apenas escolha um para cada categoria e você ficará bem. Noah concentrou-se novamente nos 2 métodos de nutrição corporal. Caminho do Fantasma. Atingir o nível 4 permitirá ao usuário aumentar suas habilidades furtivas, além de se tornar completamente invisível etéreo por um curto período de tempo. Corpo Yin. Atingindo o nível 4, dará ao usuário um corpo com altas propriedades regenerativas. Ele também armazenará a respiração que pode ser usada para melhorar momentaneamente as qualidades do corpo, principalmente a regenerativa. Eles parecem muito bons. A forma fantasma é realmente interessante, poderia me ajudar a escapar de qualquer situação acredito que tenha muitas aplicações em batalha. No entanto, o corpo Yin parece combinar bem com a forja dos 7 infernos, já que devo ser capaz de armazenar mais respiração do que os cultivadores normais. Ambos eram realmente adequados para a sobrevivência e Noah demorou um pouco para finalmente decidir. Ele devolveu o cristal para Lin e falou calmamente. Eu quero o feitiço de nível 0, Shadow Steves e o método de nutrição corporal de nível 4 Yin Body. Lin assentiu e respondeu. Vou avaliar o feitiço 50.000 créditos. Infelizmente, é um elemento comum que facilita a cópia, então seu valor mal dá para você comprar o que escolheu. Ele voltou ao local onde havia praticado a arte marcial pela primeira vez e repetiu o mesmo procedimento de antes. Quando ele voltou, ele tinha 2 pergaminhos em suas mãos e 20 créditos obsidianos brilhantes. Este é o método e o feitiço que você pediu, adicionados a 2.000 créditos de mudança do valor do seu feitiço. Noah colocou tudo no anel espacial e não pôde deixar de fazer outra pergunta. Posso saber quanto custa comprar um feitiço de escuridão de nível 4? Lin mostrou um sorriso complexo. Eles são bastante raros e quase impossíveis de copiar. Você deve ter uma quantia superior a 200.000 créditos se realmente quiser pensar em comprar um.